Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19/12, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar de Hebreus e vamos falar de fé. Este capítulo aqui é considerado a galeria da fé, porque ele nos traz a definição de fé e também exemplos de fé. Isso vai nos acrescentar muito, não é? É muito especial nós olharmos Hebreus 11, né? E nos encorajarmos, nos enchermos, né? De força, vigor, para ter uma fé prática, uma fé alicerçada naquilo que é eterno. Olha só, antes de iniciarmos aqui a nossa leitura, né, na nossa versão ARA, nós vamos ler a versão A Mensagem. Já fiz menção dela aqui no devocional, né, uma linguagem contemporânea, e eu quero fazer menção dos primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus aqui na A Mensagem. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Ora, pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui nesta versão. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. E aí ele vai nos trazer exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, que vamos chamar aqui de os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel. Então estamos falando de Gênesis 4, né? Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, o seu irmão, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e pelo meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, sabe qual é o segundo exemplo? Enoque. É aquele que andou com Deus, não andou 365 dias, mas 365 anos. Isso está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 21. Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes de ser transladado, ele obteve um testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que o amam, né? Daqueles que o buscam. Pela fé, o terceiro exemplo, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça pela fé. E aí, falamos desses primeiros heróis, agora nós vamos para os patriarcas. E aí ele fala, pela fé, nosso primeiro patriarca, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obteve o fim de ir para um lugar que devia receber por herança e a partir sem
sem saber para onde ia. Lembra desse episódio? Gênesis 12. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Que exemplo de fé, não é? Pois é, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Já estamos em Gênesis 35. Porque aguardava a cidade que tem o fundamento do qual Deus é o seu arquiteto e edificador, e pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante avançado a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Gênesis 18. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia do mar. Isso está em Gênesis 15, né? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-os, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos em terra. Porque os que falam desse modo manifesta estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto em prova, ofereceu, sabe quem? O seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, Isaac. E estava como sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por fim. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou um dos filhos de José e apoiou sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Sabe onde está isso? Lá em Êxodo 13, 19. E aí, ele já vai começar a falar sobre Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque vira que era uma criança formosa, né? E ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já havia homem feito, recusou-se ser chamado da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o seu povo, ao usufruir de prazeres transitórios do pecado. Né? E aí ele vai contando, né? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue. Pela fé atravessou o Mar Vermelho. E aí logo chega o momento dos israelitas, né, chegarem na terra. E aí quando nós falamos deles possuírem a terra, nós já estamos falando na gestão de Josué. E aí, sabe quem é que aqui na galeria da fé é citada? Nada mais, nada menos que Raabe. Pela fé, Raabe, meretriz, em outras versões, prostituta, não foi destruída com os demais desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, né? Então ele traz aqui uma retrospectiva de homens de fé, mulheres de fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões.
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitaram resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite e sim, até algemas e prisões. Já estamos falando da igreja primitiva aqui, não é? Foram apedrejados, falamos de Estevão aqui, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrino, vestidos pelos de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, obtiveram contudo, a concretização da promessa, né? Maravilhoso esse Hebreus 11. E aí, no 12, nós vamos ser convidados a imitarmos a Cristo, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado, que tenazmente assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus Pai. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Né? Então ele está falando aqui para nós, tenha ânimo, não se enfraqueça. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação de que, como filhos, discorro convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiei quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos o nosso pai, segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então vivermos, pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico, o qual tem sido por ela exercitado fruto de justiça. Que coisa maravilhosa, não é? E aí ele também vai trazer uma exortação à pureza. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito da primogenitura. Então ele está falando, né, do prato de lentilha,
que Esaú trocou, né, pela sua primogenitura, né, dando esse direito a Jacó, seu irmão, tá lá em Gênesis 25, 29. E aí ele vai falar, né, o contraste entre o Sinai e Sião. Ora, não tendes chegado ao fogo apalpável, ardente, à escuridão das trevas e à tempestade, e ao clamor da trombeta e ao som das palavras, tais quantos ouviram, suplicaram que não lhe falassem mais. Então ele está falando o quê? Daquele momento lá, né? Então estamos falando de Êxodo 19, 20, aonde Deus ele tenta falar com o povo, né? E o povo se assusta, porque a voz de Deus era como trovão, né? E aí eles pedem para Moisés: não, Moisés, fala tu com Deus, né? E depois você fala para nós, não precisamos, né? Ver a face de Deus, falar diretamente com Deus, né? E aí, pois não suportaram o que lhes era ordenado. Até um animal sem tocar o monte seria apedrejado, né? Então havia toda uma cautela ali. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sinai, ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus e a Deus o juiz de todos aos espíritos dos justos aperfeiçoado e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aquele que recusaram ouvir quem devidamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nós devíamos daquele em que dos céus nos advertes. E aí ele fala: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que coisa maravilhosa, não é? E aí nós vamos ver que aqui no capítulo 13 ele vai falar sobre os deveres sociais para que você seja constante no amor fraternal, não negligenciando, sabe o quê? A hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoas fosse maltratado. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que você tem, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. O Senhor é o meu auxílio, não tememos o que poderá fazer o homem. E aí ele vai falar, depois desses primeiros versículos, vai falar sobre os deveres espirituais, para que lembre isso dos seus guias, os quais preparam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que eles tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Não se deixe envolver por doutrinas vãs, estranhas, né? Ele vai trazer esse alerta novamente. Então, ele vai trazer essas considerações e essas recomendações, inclusive recomendações a respeito de algumas pessoas, finalizando assim o livro de Hebreus. E amanhã nós falaremos da Epístola de Tiago. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pela Tua graça derramada. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.